tá? Vai aí se conectando, vai mandando seu pedido de oração, tá bom? Daqui a pouco a gente continua aí falando. Glória a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos engrandecer, louvar ao Senhor. Tem uma canção que diz que nós aguardamos o dia que Ele virá nos encontrar nas nuvens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia.
Senhor, né? Não sei se para os nossos dias, para os dias dos nossos filhos, dos nossos netos, mas nós o aguardamos. Louvado seja o Senhor. Nesse momento de tribulação que nós passamos, quando o mundo estiver caindo ao seu redor, que os braços do Senhor sejam o seu abrigo. Amém? Louvado seja Jesus. Seja o nome de Jesus, que quando tudo estiver caindo ao seu redor, que as mãos do Senhor possam ser a sua fortaleza, ser a sua segurança. Deus abençoe vocês aí nas suas casas e que o Senhor Jesus possa estar te visitando como Ele tem nos visitado durante os cultos aqui. Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Nós vamos nesse momento fazer uma... Daqui a pouco a gente lê os nomes que estão nos acompanhando.
depois no final a gente vai fazer também, no final dessa palavra, vou fazer uma oração pelas mães, especial. Depois nós vamos orar pelos pedidos de oração que caso tenha algum pedido de oração nessa manhã. Amém? Eu quero que você, mãe que está aí, você que é filho, enfim, todos aí da família, nesse momento prestem atenção no momento de reflexão, né, da palavra. E o tema nessa manhã é mãe. Né? Mãe, a mãe que Deus usa. A mãe que Deus usa. E é interessante quando nós pensamos na questão acerca da mãe, né? Falar sobre mãe, pensar sobre mãe. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia, e nós encontramos aqui textos maravilhosos que nos falam acerca do privilégio de ser mãe e da grande responsabilidade que é ser mãe. Ser mãe é uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer que a história de um grande homem ou de uma grande mulher, enfim, mas de uma grande personagem bíblica, a história sempre começa, normalmente, começa com a história de uma grande mãe. Ou grandes ações de uma mãe. Vamos colocar assim. Grandes atitudes de uma mãe. Eu quero citar nessa manhã, nessa breve reflexão, 3 mães. 3 mães que fizeram a diferença na história. E ao mesmo tempo eu quero usar esses modelos de mãe para que você que é mãe, que está nos assistindo aí, está nos acompanhando, está ouvindo a palavra, você se sinta representada. Que você se sinta homenageada. Antes de eu ler aqui o texto principal, que nós vamos ler aqui apenas um versículo, mas eu vou citando para vocês uma narrativa bíblica. Eu quero falar de 3 grandes nomes aqui. 3 homens importantíssimos, sendo que o último desses nomes é o nome que está sobre todos os nomes. O primeiro deles que eu gostaria de citar é Moisés. O segundo nome é Samuel. E o terceiro nome é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. É interessante que na narrativa dos livros que contam a história desses 3 homens maravilhosos, lembrando que o último, Jesus de Nazaré, não tem nome que se compare ao dele, obviamente, mas falando aqui de Jesus como homem, Jesus como ser humano, que estava aqui conosco, né, com os homens no seu tempo, é acerca dessa característica que eu quero aqui nessa manhã falar a vocês. O primeiro nome que nós citamos aqui, o Moisés, a sua história começa no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Êxodo, aí no Antigo Testamento, na sua Bíblia. É interessante que por trás de um grande homem, de uma grande história, como eu disse no início, houve antes uma atitude de uma grande mãe. Moisés só apareceu no cenário da história porque antes dele a sua mãe teve uma grande atitude. Mães, muitas vezes, elas têm
a condição de trabalhar o caráter de seu filho, de fazer com que o plano de Deus se cumpra na vida de seu filho. E isso é muito importante. O livro do Êxodo nos conta que Israel, o povo hebreu, estava em cativeiro no Egito. Nós conhecemos bem a história, nós sempre falamos aqui sobre esse episódio. E o povo hebreu estava 400 anos no Egito. E crescia em grande número o povo hebreu, os meninos e as meninas, mas principalmente os homens, cresciam muito. As hebreias, elas tinham muitos filhos. E os príncipes de Faraó, observando aquilo, lhe deram um conselho, dizendo: olha, daqui a pouco os hebreus serão tantos, os homens serão tantos, que eles vão superar os nossos exércitos. E quando eles crescerem, eles vão fazer uma grande rebelião e vão tomar o Egito. Ouvindo esse conselho, colocou então em seu coração, Faraó colocou em seu coração, exterminar todos os meninos nascidos das hebreias, né? Todos os filhos que nascessem das hebreias, no caso aí os meninos, os homens, eles deveriam ser mortos, assassinados. Então Faraó deu ordem que as parteiras, porque naquela época o SUS era em casa, Sistema Único de Saúde, né? As parteiras iam em casa, na casa das pessoas, fazer o parto, ajudar as mulheres em seus partos. E desde já eu quero aproveitar essa passagem e mais uma vez homenagear todas as pessoas que trabalham na área da saúde, amém? Pessoas aí que continuam até hoje, né, fazendo parto, né, médicos, médicas, trabalhando aí, ajudando, né, as mamães a darem à luz a seus filhos. Amém? Que Deus abençoe também todos os profissionais que trabalham nessa área. E as parteiras, né, por muito tempo elas foram úteis, né? E, se eu não me engano, o meu pai, ele nasceu assim com a ajuda de uma parteira, né? Assim, não foi um hospital, né? Foi como era antigamente, né? As parteiras vinham, ajudavam ali as mulheres a terem um parto, ali um parto natural, obviamente, e muita gente nasceu assim, né? Até ainda nesse século XX que passou agora, nós tivemos aí no início do século, meados do século XX, ainda muita gente nascendo assim, né? E então as parteiras receberam a ordem de assassinar todos os meninos, filhos das mulheres hebreias. Mas as mulheres hebreias temeram a Deus e disseram: nós não podemos matar essas crianças inocentes, são bebezinhos, não podemos fazer isso. Então elas não matavam as crianças e elas inventaram uma história para contar para Faraó. Inventaram uma história: olha, elas chamam a gente, mas quando a gente chega lá, a criança já nasceu. Na verdade era uma mentira santa. Alguém vai perguntar: mas pastor, pode mentir? Né? Mentir não é pecado? Claro que é pecado, sempre será pecado, mentir por mentir, mas não nesse caso. Esse caso não era bem uma mentira, né? Elas falavam isso para salvar uma vida, tá certo? Era para proteger a vida. Elas não tinham outra opção, não tinham outro meio, tá certo? Então elas temiam a Deus, olha só, e tinham que inventar uma história para Faraó por temer a Deus, né? Para não matar a criança, elas também não podiam correr risco de vida, chegar diante de Faraó e dizer: ó, nós estamos desobedecendo a sua ordem, ok? Estamos desobedecendo a sua ordem, não estamos matando criança nenhuma. Então elas iriam ser mortas se as parteiras falassem. Então elas pegam e inventam essa história. Olha, quando a gente chega, os bebês já nasceram, né? Porque elas temiam a Deus.
E aqui eu quero já aproveitar o gancho aqui e dizer que é por isso e por outros milhares de motivos que a Igreja do Senhor não aprova e não apoia aborto, tá certo? Não importa se acabou de nascer, se ainda está no ventre da mãe, nós acreditamos que dar à luz, né, ou conceber, engravidar, não importa a fase desse processo, se é no início, se é no meio, se é no fim, para nós cristãos verdadeiros, a vida é uma bênção, uma dádiva do Senhor. Nós como igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando instituições, porque as instituições até podem se corromper, como nós temos visto por aí. Instituições se corrompendo, homens se corrompendo, mas a verdadeira igreja do Senhor, o corpo místico, o corpo invisível de Cristo, eu vou dizer para vocês, essa igreja nunca há de se corromper, ela nunca há de negociar os valores do Evangelho. Vida é vida, não importa em que fase, em que momento. Ainda mais a vida do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então nós somos completamente contra ao aborto. Você, mamãe, que está passando por um momento tão difícil, talvez você esteja vendo ou algum momento essa live, não sei. Talvez, a gente nunca sabe, né, onde a gente chega, né? Mas eu quero dizer, se você estiver passando por um momento de aflição, dizendo, o que eu vou fazer? Eu estou grávida, mas eu talvez não tenha marido, eu estou grávida, mas eu estou numa situação de condição social muito ruim, eu não sei que futuro eu posso dar para esse meu filho, olha, eu não sei, eu estou desesperado, eu quero te pedir uma coisa, não cometa uma loucura, não corra atrás do aborto, nunca será a melhor solução. Dê à criança a chance de viver assim como você teve a chance de viver. Faça como aquelas parteiras, tema a Deus. Hoje é dia das mães, eu estou trazendo essa mensagem para dizer que o nome mãe só existe porque ela tem filhos, né? Não teria o menor sentido, é óbvio que eu estou falando aqui, né? Mas é tão importante, é tão fundamental para a existência humana, que a existência humana não haveria existência humana se não houvesse mães. Se não houvesse mães. Então eu quero dizer para você, minha querida, você que de repente tiver alguém na família aí, você irmão, irmã do Brasil para Cristo, Portal das Laranjeiras, ou você visitante, depois compartilhe essa live. Manda para alguém, esse recado é direto mesmo. Alguém que está aí passando por um momento difícil, está em crise na sua gravidez. Diga a essa pessoa que assim como o Senhor foi com a mãe de Moisés, assim como Deus foi com a mãe de Samuel, assim como Deus era com a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, diga para ela que o Senhor também irá com ela, o Senhor também abençoará a vida dela. E quem sabe esse filho que vai nascer não vai trazer uma grande alegria para ela mesma e para muitas pessoas. Aleluia. Você sabia que a situação da mãe de Moisés era uma situação crítica? Porque as parteiras mentiram, voltando para a história. Isso está em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, para você entender o contexto. As parteiras mentiam, diziam, olha, nós quando chegamos lá, os filhos já nasceram. Mas então o faraó disse, então nós precisamos tomar uma outra medida. Uma medida mais dura. Uma medida mais drástica para impedir o crescimento desse povo. Vamos fazer o seguinte. Agora os soldados egípcios vão invadir as casas dos hebreus. Pode ir lá. Eles vão invadir a casa dos hebreus. E eles vão procurar em todas as casas os bebês recém-nascidos. Então agora eles vão tomar da mão, do colo da mãe, do peito da mãe, enfim, das mãos da mãe. Eles vão tomar da família esse bebê. Olha que triste, que tragédia, meus irmãos. E eles vão afogar essas crianças no Nilo. Vão matar essas crianças, vão jogar elas no rio. Meus irmãos, que tempo de choro que foi aquele para o povo hebreu. Que tempo de choro, de angústia foi aquele para aquelas mães.
que choraram ali a morte horrível, uma morte, sabe, absurda de seus filhos amados, de seus bebês queridos. Muita dor, muito choro. Mas Deus tinha um plano que nesse exato momento, olha que interessante, isso é maravilhoso. Porque Moisés poderia ter nascido em qualquer momento, você entende? Moisés podia ter nascido um mês antes, Moisés podia ter nascido um ano antes, Moisés podia ser o irmão mais velho, mas Deus permitiu que Moisés nascesse justamente no momento em que Faraó estava mandando matar as crianças. Por isso que eu dei esse recado para a mamãe. Talvez é no momento de maior crise da sua vida que Deus quer usar o seu filho para transformar a história. É nos momentos de pior crise que Deus faz uma grande obra. Que crise era aquela? Deus permitiu que Moisés nascesse no meio da crise. No meio da crise. Algumas pessoas estão falando, meu Deus, eu dei a luz agora, no meio de uma pandemia. Ah, pastor, por que você fala sobre pandemia? Porque a Bíblia, sem o contexto, ela não serve para nada. Eu não estou pregando só da história de Moisés há 2000 anos, mas eu estou mostrando para você que o Deus de Moisés há 2000 anos é o Deus de hoje também, no meio da crise, no meio da pandemia. Moisés viveu a crise dele, nós estamos vivendo a nossa. E sabe qual que é a comparação que eu faço entre Moisés e nós? É que o mesmo Deus que era com ele é conosco também. Aleluia. E aí sabe o que acontece? Alguém está grávida agora, dizendo no meio de uma crise, louve ao teu Deus. O seu filho não veio na hora errada. Você não está tendo essa criança na hora errada, não. Nem Moisés nasceu na hora errada. Os nossos filhos nascem no momento certo, aleluia. E quem sabe essa criança vai vir para transformar o amanhã, para encher essa casa de esperança, de alegria, de vida. Receba em nome de Jesus essa palavra para você. Aí o que acontece é que é uma homenagem às mães que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu estou pregando a santa palavra, a preciosa palavra do Senhor para o teu coração. Para todos que estão ouvindo, assistindo. O que acontece então é que agora nós vamos ver que Deus tinha um plano de usar Moisés para libertar o povo do Egito. Libertar o seu povo. E uma das crianças que estavam ali correndo risco de vida era Moisés. O bebê, que ainda não se chamava Moisés. Na verdade, ele recebe esse nome da mãe adotiva. E eu vou explicar. Ali estava o bebê, o nome da mãe de Moisés, da mãe biológica, Joquebede. Está em Êxodo capítulo 6, versículo 20, o nome dela. Joquebede. O que acontece? Aquela mulher, quando ouviu falar que os egípcios entravam nas casas para matar as crianças, ela tomou a primeira atitude. Agora escuta isso, mamãe, para você. Grandes filhos têm grandes mães. Antes da história de um grande homem, houve primeiro a história de uma grande mãe. É isso que eu queria extrair da Bíblia nessa manhã para nós. Joquebede teve uma atitude. Muitas mães ali não souberam o que fazer e só choraram a morte dos seus filhos. Mas Joquebede disse, eu vou lutar pelo meu filho, aleluia. Não vou entregá-lo de bandeja. Não vou entregá-lo de bandeja. Não vou entregá-lo à morte. Mamãe, talvez você esteja passando aí com um filho que está com um problema, talvez com um problema de drogas. Talvez o seu filho esteja aí com um problema com alcoolismo. Talvez o seu filho esteja passando por esses problemas. Faça como Joquebede. Deixe essa mulher inspirar a sua vida. Joquebede lutou pelo Moisés, ela não entregou de graça, não entregou para a morte. Continue lutando pelo teu filho. Quem sabe Deus vai entrar com providência e te dar a vitória. Talvez vocês falem, mas pastor, meu filho está tão doente. Continue lutando pela saúde dele. Com fé no Senhor. Quem sabe Deus te ajudará. Quem sabe Deus tem um plano nisso.
Continue lutando pelos seus filhos, mamães. E não importa a idade deles. Mãe é mãe para sempre, filho é filho para sempre. Aleluia. É um vínculo que jamais acabará. Aí o que acontece? Joquebede faz o seguinte: eu vou esconder meu filho. E eu não sei exatamente como ela escondia essa criança. Eu não faço a menor ideia de como ela escondia essa criança. Os homens passavam em revistas em sua casa e ali nada encontravam, não encontravam bebê nenhum, e ela foi escondendo Moisés. Só que diz a palavra do Senhor que aos 3 meses de vida, Moisés crescia e ela não conseguiu escondê-lo mais. Ela não conseguiu escondê-lo mais. Então ela toma mais uma grande atitude de coragem, de fé, talvez até de desespero, mas sempre para fazer o melhor pelo seu filho. É lindo como a gente vê como as mães amam os filhos, como ela quer dar a vida pelos filhos, como uma mãe quer salvar seus filhos. Isso é maravilhoso. Aí, o que acontece é que ela vai e faz ali um cesto, prepara o cesto de uma forma que esse cesto, com betume, era com piche da época, enfim, ela prepara um cesto de forma que uma mini arca, né? Como se ele fosse, então, como um barquinho, flutuar nas águas. E ela então entrega o menino nas mãos do Senhor, diz: Senhor, salva-o, e coloca aquele menino naquele cestinho, e fecha o cestinho e solta ele nos rios, dizendo: pro faraó eu não entrego, para a morte eu não dou, mas eu estou entregando nas mãos do Senhor. Olha que coisa isso. E ela coloca o menino no rio, e a correnteza vai levando aquele cestinho, até que aquele cestinho chega num lugar junto a uns juncos. Ele fica ali preso, o menino começa a chorar, devia estar com fome. Aí a irmã Zilda outro dia disse que está na Bíblia: quem não mama não chora. Aliás, quem não chora não mama. Inverti aqui a situação. Quem não mama chora, né, mãe? É o contrário, né, mãe? Hã? Não, ao contrário também. Também. Então, a irmã outro dia disse o seguinte: ela falou que estava na palavra do Senhor que quem não chora não mama. Então foi baseado em Êxodo 2, isso aí, foi baseado na história de Moisés. Tem contexto teológico. Amém? Então Moisés começa a chorar ali, aí a filha de Faraó, ela olha e fala: nossa, é uma criança. E ela entende que é um hebreu, mas ela se apaixona pelo menino. Ela fala: que menino lindo, eu vou cuidar dele. E assim se resume a história. Ela cuida da criança, ele se torna um príncipe do Egito, e um dia ele vai libertar o povo dele, os hebreus. Quer dizer, para libertar os hebreus, primeiro Moisés, o hebreu, teve que experimentar primeiro a salvação que veio através da sua mãe. Depois ele vai lá e liberta todo mundo, liberta sua irmã, sua família, porque a mãe dele lutou, aleluia, pela vida dele. Eu sei que Deus está nesse projeto, eu sei que Deus tem um propósito, obviamente. E aí a grande pergunta: será que Deus também não tem um projeto na sua vida, na sua história, na minha história? Tem, pode ter certeza, são histórias diferentes, mas Deus sempre tem um projeto na vida de cada um. Moisés foi o grande libertador do seu povo, porque a sua mãe teve uma grande atitude. Então a história de Moisés não começa nele mesmo. A história de Moisés começa na sua mãe. O outro nome que eu citei aqui, um pouco mais para frente, na época de Samuel, um pouco mais para frente, o povo saiu do Egito, o povo entrou nas terras prometidas, Josué entrou na terra prometida com o povo de Israel, ali o povo prosperou, cresceu, e até que chegou um tempo onde Deus levantou um homem chamado Samuel para abençoar a vida do seu povo. Mas como foi a história de Samuel? A história dele também começa na história da sua mãe. Veja bem, o nome dela era Ana, a mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos, preste atenção, ela não podia ter filhos. Se Joquebede
tinha filhos e quase perdeu seu filho, o Moisés, ela quase perdeu. Por outro lado, Ana não podia nem ter filhos. Então ela começa a orar a Deus. Ela começa a chorar pedindo: Deus, me dá um filho. Senhor, me presenteia com essa criança. Porque naquela época tinha todo um contexto cultural. Uma mulher que não dava filhos ao marido, ela era vista como alguém que não tinha a bênção de Deus. A cultura judaica daquele tempo enxergava assim. É como se ela não tivesse alcançado essa bênção de dar filhos ao seu marido. Tinha isso, tinha essa ideia. E ela ela sofria, ela entrava até em depressão. A Bíblia diz que Ana já nem comia mais. Isso também está no capítulo 1, né, do primeiro livro de Samuel do Antigo Testamento. Por isso que eu falo, o livro é sobre Samuel, né? 1 Samuel, 2 Samuel, mas o capítulo 1 é sobre Ana. O Êxodo fala de como o grande Moisés libertou o povo do Egito, mas o capítulo 1 e o 2 é sobre Joquebede, sobre a mãe. Parabéns, mamães, que tem se colocado, aleluia, para fazer a diferença na história de seus filhos. E aí o que a gente vai ver agora é que Ana não podia ter filho, então ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim e me abençoa com um filho. Naquele contexto onde ela era vista como uma pessoa, uma mulher improdutiva, naquele contexto judeu, né, judaico, enfim. Até então, lógico, a instituição do judaísmo, lembrando aqui, naquele período de Samuel ainda não estava instituída como era no tempo de Jesus. Que isso fique bem claro. Foi Davi, o rei Davi, né, que vem lá da tribo de Judá, é ele que vai instituir, oficializar. A partir de Davi é que a religião judaica ela vai ter suas características. Mas não vou entrar aqui, que isso aqui é uma história para outro dia. Mas aí o que acontece? Ela faz um voto com Deus. E ela diz: olha, se o Senhor me der um filho, eu farei voto. E vou consagrar esse filho ao Senhor. Vou entregá-lo para que ele seja uma bênção nas suas mãos. Vou levá-lo para ser cuidado na sua casa. Para ele servir junto com o sacerdote, e ele vai ser um nazireu, ele vai ter voto, ele não vai passar navalha na cabeça dele, coisa do tipo. Ele será consagrado ao Senhor. E ela orou com tanta fé, irmãos, eu estou resumindo, que orando para dar à luz, Deus ouviu sua oração, Deus curou o seu ventre, abriu seu amado, ela concebeu, aleluia, com seu marido, Eucana, e eles juntos tiveram Samuel. Eu quero já pegar outro gancho aqui e aplicar na sua vida. Que momento que nós vivemos? Aonde antigamente as mães davam a vida para ter filhos, como Ana, pediam filhos a Deus. E como Joquebede, que fazia de tudo para salvar seu filho. E hoje, infelizmente, nós temos movimentos horríveis. Movimentos de extremismos. Todo tipo de extremismo é uma doença. Eu quero dizer para você, se você é extremista em qualquer coisa, você é doente. Você precisa de cura, de libertação. Extremismo é uma doença. Extremismo leva ao fanatismo. Até no meio do evangélico, é sério. Todo tipo de religião fanática, ela se torna doentia. Todo tipo de ideologia fanática se torna doentio. E eu falo com todas as letras para você que está me ouvindo. Se você for fanático, se você for extremista, se você for assim, uma pessoa que não dá nem para ponderar sobre o assunto, você está com problema.
eu quero te pedir, procure a Daniele Quirino, a psicóloga, ela vai te ajudar, a Jaqueline vai te ajudar, as irmãs psicólogas do Brasil Batista em Portal das Laranjeiras, ou procure alguém, mas principalmente Deus, para Ele mudar essa concepção. Porque existe hoje um movimento de mulheres que dizem, feminismo louco, maluco, extremista, que nós somos donas do nosso corpo. As mulheres saem dizendo, e mesmo grávidas, mesmo depois de ganhar essa dádiva, de gerar vida, de um ser humano que vai nascer e pode ser alguém importante nessa história, pode ser alguém que, como Moisés, pode ser alguém como Samuel, elas vão lá e querem tirar essa criança, sem mais, sem menos. Pastor, então, quando o aborto é possível? Na sua concepção, na minha concepção, né? Eu olho à luz da Bíblia, a vida sempre é o principal. Aborto pode acontecer em casos extremos, onde há um estupro, onde a mãe psicologicamente pode ser abalada, isso interferir até na vida do filho. Talvez aí haja um meio termo para a gente discutir a possibilidade desse aborto. Quando é possível um aborto também? Quando de repente o médico diz, mãe, você vai fazer o parto, mas você está correndo risco de vida. E ali o médico ele tem que optar, ele tem que fazer uma opção. Ou salva a criança, ou salva a mãe, e às vezes ele acaba salvando a mãe. Tá certo? Então esses são os meios que a gente até concorda com a questão do aborto, nesse sentido, extremo assim, nesse sentido. Passou disso, irmão? Eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Eu não sei, eu estou num momento de crise, eu já falei agora há pouco. Talvez seja nesse momento de dúvida. Talvez seja nesse momento de crise que Deus quer levantar através de você, mulher. Talvez você nem imagina, mas o teu filho talvez seja um dia um prefeito da sua cidade, você nem imagina. Talvez o seu filho seja um dia alguém que vai mudar a história de uma família. Talvez o seu filho vai casar um dia e vai gerar filhos que sejam pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade que precisa de gente boa. Então não faça loucuras. O amor de Deus não é quando você pensa em você mesma. O amor de Deus é quando você pensa no outro. Agora, se uma mãe não consegue amar o próprio filho que está em seu ventre, quem ela vai amar? Vai amar quem? O vizinho? Vai amar quem? A sogra? Vai amar quem? Depois a hipocrisia é muito grande. A gente vê as mulheres fazendo discurso, vamos salvar as baleias. E as mesmas mulheres dizendo, vamos matar nossos filhos que estão aqui no nosso ventre. Vamos fazer aborto. Sem mais, sem menos. Só porque acham que não estão prontas. Ou porque acham que são donas do seu próprio corpo. Que Deus perdoe essas pessoas que cometem pecados tão grandes como esse. Interrompendo uma vida que é uma dádiva de Deus. Mas eu quero ir para o final dessa mensagem. Dizendo que Joquebede gerou Moisés, ela teve uma grande atitude e Moisés se tornou um grande homem. Nós tivemos a história de Ana, que gerou Samuel. E através de Ana, a sua oração de fé, Deus a curou. E ela teve Samuel, um grande homem. E agora eu quero ir para o final e vou ler um texto. Eu leio no começo já. Nós lemos esse texto no começo dessa live. Que está no Evangelho de Lucas. Eu finalizo aqui. No capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Se cumpra a sua vontade em mim, disse Maria. Eu finalizo mostrando a história da Virgem Maria. Olha isso. Joquebede, mãe de Moisés, que representava ali a lei, ela tinha filho, mas teve que lutar pela vida do filho. Muito bem. Depois eu falei da história de Ana, que essa nem podia ter filho, mas orou com fé, consagrando o seu filho que nem estava ainda no seu ventre. E Deus a curou seu marido, Deus os abençoou. E ela então gerou e deu à luz a Samuel, que foi ali um grande profeta. Samuel que inicia, ele é
aquele que inicia o movimento profético em Israel. Por quê? Porque ele é o último dos juízes do Antigo Testamento. Dizem que Moisés é a transição da liderança de monarquia, da liderança patriarcal para a liderança monárquica. Porque Samuel vai ser aquele que vai unir as tribos e ele vai ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e ele também vai ser aquele que vai ungir o segundo rei de Israel, que foi Davi. Então ele era ali um grande profeta também do Senhor. E é através dele que vai se iniciar o movimento profético em Israel. Por que o movimento profético? Porque os profetas em Israel surgem no sentido de ser profeta a partir do momento que surgem os reis nas nações. Ou rei na nação, aliás. E o profeta é a voz de Deus para conduzir o rei. Para conduzir o rei. Para que a nação vá bem. Esse foi o grande Samuel, o grande homem de Deus. Assim como Moisés. Então a primeira mãe tinha um filho, mas teve que lutar para o filho não morrer. Que é Joquebede lutando por Moisés. A segunda mãe, que eu citei aqui na história bíblica, foi Ana, que gerou Samuel, um grande homem de Deus, como eu já disse, mas essa nem podia ter filhos, e Deus operou nela a cura. Agora eu estou falando da terceira mãe, e finalizo com esse nome. A Maria. Essa nem casada era. Ela estava prometida, estava em fase de contrair o seu casamento definitivo. Ela estava meia casada. Mas ainda não estava no tempo ainda de ter relacionamento físico com o seu prometido, que era José. Então o anjo Gabriel aparece para ela e fala: Maria, eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida, através de você. Você vai ter um filho, vai dar a luz ao Salvador do mundo. Olha isso. Não é dar a luz ao libertador de Israel. Não é dar a luz ao grande profeta que vai levantar um rei em Israel, como foi Samuel, como Deus fez com Samuel. É nada mais, nada menos que você vai dar a luz ao Salvador do mundo. Ao Salvador do mundo inteiro. Você já pensou que grande responsabilidade dessa mulher? Uma jovenzinha, virgem. E ela diz: mas Senhor, eu nem conheço o homem, eu nunca me relacionei com José ainda. E Deus diz: olha, eu vou fazer o impossível na sua vida. O Espírito Santo vai vir sobre você. E o que você vai gerar no seu ventre é santo, aleluia, é único. E aí, a resposta de Maria foi: Senhor, cumpra-se na tua serva a sua vontade. E obediente que era, e menina fiel a Deus que era, Deus permitiu, olha isso, quis Deus, que o seu filho fosse gerado no ventre de Maria. Uma mulher de caráter, uma mulher de atitude, uma mulher de obediência. Que as mães também tenham essas características de Maria. Com muito caráter, com muita sabedoria, com muita obediência. E assim Deus vai operando na vida dos filhos através da história de suas mães. E é interessante, para finalizar, que das três mães, a Maria foi a única que foi salva pelo filho, né? Porque a gente vê que Moisés foi uma bênção, ajudou muita gente. Nós vemos que Samuel foi uma bênção, mas nenhum deles foi como Jesus. A Bíblia diz que Jesus tem um nome que está sobre todos os nomes. Olha isso. Não há nome
que se compare a ele. E Jesus nasceu, cresceu, foi cuidado por Maria, ensinado por ela e por José. Educaram o menino. E quando ele chegou na fase adulta, com seus 33 anos e meio, mais ou menos, 33 anos e pouquinho, ele entregou-se por toda a humanidade morrendo na cruz. Morrendo na cruz. E assim, ele salvou tanto a mãe dele, como todas as outras pessoas do mundo inteiro, através do seu sangue vertido na cruz. O sangue de Jesus que foi vertido, que abençoou a própria mãe. O sangue dele que foi poderoso para salvar até aquela que lhe trouxe a vida. É o mesmo sangue que está cobrindo todas as mamães nesse domingo. Sangue purificador. Sangue restaurador. Sangue da nova aliança, do novo pacto com Deus. Que o sangue de Jesus, ele cubra você, mamãe, que está me assistindo agora, as mães que estão aqui. Que o sangue de Jesus limpe todas, purifique. E que o nome santo de Jesus, o Filho de Deus, ele esteja abençoando a sua vida. E que o Senhor abençoe todas as mamães, todas as famílias, para a glória do Deus e Pai. Amém? Essa é a mensagem dessa manhã. Atrás de um grande filho, por trás de uma história de um grande filho, de um grande homem, tem sempre a história de uma grande mãe, que teve atitude, que lutou por seu filho, que honrou a Deus, que teve boa índole, que ensinou o menino no caminho certo. Uma grande mãe que teve fé. Amém? Seja uma mãe de fé. Eu quero, nesse momento, orar pelas mamães, fazer uma oração, abençoando a vida de todas as mães, orando por essa palavra. E em seguida, o Mateus vai ler para vocês aqui um texto, em homenagem a todas vocês, com muito carinho. Amém? Vamos orar? Senhor, que essa palavra tenha edificado os corações, as pessoas, as vidas que estão acompanhando. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada mãe, nesse domingo tão especial. E que todas, ó Pai, se coloquem à disposição do Senhor. Mães usadas por Deus. Mães exemplo. Mães dedicadas. Mães cheias de fé. Mães que oram como Ana. Mães obedientes como Maria. Mães de atitude como Joquebede. Assim nós abençoamos a vida de todas as mães em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que elas tenham vitória em suas batalhas. Que elas tenham força no meio dos momentos de fraqueza. Que elas tenham alegrias do céu até no meio das tristezas. E que elas tenham a graça do Senhor em sua vida e em sua caminhada. E que elas possam ver em seus filhos a vitória de Deus por meio das suas orações. Assim nós pedimos a bênção sobre as mães para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. E quero deixar uma palavra aos filhos. Você que ainda tem a sua mãe, ame-a. Lembre-se dela. Não vou dizer beije-a nesse momento, porque em momento de pandemia você não pode beijá-la. Quando isso passar, beije-a. Mas ame-a. Ore por sua mãe. Ore pela sua mãe. A melhor coisa que podemos fazer é orar pelas nossas mães. Nesse momento tão difícil de distanciamento e isolamento social. E que as mamães continuem se protegendo. Amém? Vamos ouvir o Mateus agora fazer aqui uma leitura em homenagem a você, mamãe. Mateus vai ler bem alto para que vocês possam ouvir. Amém. Paz, meus irmãos e as mamães, fiquem aí que agora eu vou ler esse texto aqui que é simples, mas é sincero, tá bom? Hoje é um dia especial. Especial não simplesmente porque é definido como o Dia das Mães, mas porque desejamos marcá-lo com gratidão e reconhecimento, alguém que sempre consegue ser o sol, que irradia luz em dias nublados. Você tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, fortalecer quando tudo ao redor parece ruir, sabedoria dada por Deus para proteger e amparar,
Sabemos que vivenciamos um momento conturbado, cercado de incertezas e cuidados. Talvez não seja possível estar dentro do abraço de seus maiores amores até que tudo isso passe. Mas, com certeza, mamãe, você estará em volta por nossas orações e por nosso amor. Sem dúvida, será lembrada e acariciada pelos seus, através de uma pequena ação, uma palavra, uma música, uma imagem, enfim. Ainda que algo limitado pela distância, o amor não se renderá diante de uma barreira física, pois a dimensão de um sentimento gerado por Deus, através da graça de ser mãe, não se pode confinar. Sempre haverá maneiras para reforçar laços e afetos e formas a criar para se fazer presente. Queremos também, enquanto igreja, marcar nossa presença hoje e entregar nosso abraço mais apertado por meio desse gesto simples, mas com recheio de carinho. Sobre os dias difíceis, eles passam, eles vão passar. O verdadeiro amor se revela neles, e o amor de Deus, esse permanecerá para sempre. Que o Senhor a abençoe e renove a cada dia seu dom de amar, de acalmar, de dar conforto, de ser lugar de paz e refúgio em meio ao caos. Não importa a situação, você continua sendo incrível. Feliz Dia das Mães, hoje e em todos os outros dias. É isso aí, mano. Vamos aplaudir as mamães. Alguns irmãos aqui, algumas irmãs, parabéns para você, mamãe. Deus te abençoe. Essas palmas são para vocês. Amém? Glória a Deus. Tem nomes aí hoje que estão conosco? Nós já estamos indo para o final da live, mas fica um pouquinho ainda, por favor. Eu saí um pouquinho dali, mas eu estou aqui ainda, viu? Eu saí, mas eu estou aqui, voltei. Glória a Deus. Olha só, estão conosco aqui a Dani, a nossa psicóloga que nós falamos agora. Deus abençoe, Dani. Em nome de Jesus. O missionário Rodrigo, esposo da Dani. Deus abençoe, Rodrigo. Missionário Flávio conosco. Deus abençoe, Flavião. Um grande abraço para você, sua família, né? Para a Aline, tá bom? Em nome de Jesus. A Thelma, Deus abençoe Thelma, Laércio, a família toda. Em nome de Jesus. Minha mamãe. Mãe, ó, beijo, te amo, viu, dona Carmen? Feliz Dia das Mães para a senhora também. E eu já mando um beijo aí pro senhor Samuel, meu pai. Deus abençoe. Nossa irmã Zilda tá aqui, né? A mãe do Robinho, a mãe do Dudu, a mãe do Dino, da Thelma, que estão aqui comigo hoje fazendo essa live, né? Que Deus abençoe a senhora, irmã Zilda. Feliz Dia das Mães. E já mando um abraço também pro seu Sivaldo, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. A Marilene Xavier, Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, parabéns. Feliz Dia das Mães. A nossa irmã Cida, parabéns, Cida. Deus abençoe. Joabe, meu irmão, um grande abraço. Já manda um abraço para a Jaque também, né? Dá a ela um Feliz Dia das Mães. E um abraço e um beijo para o Noah. O nosso irmão Mário, Diácono Mário, Deus abençoe, Marião. Um abraço. E já manda aí um ósculo santo, um abraço, um beijo para a irmã Gilda. Parabéns, irmã Gilda. Feliz Dia das Mães. Pastor Fabrício passando por aí, grande abraço, pastor Fabrício. Deus abençoe o senhor, toda a Igreja Batista Remissão. A Ana Aparecida, ô Ana, Deus abençoe, minha irmã, tá? Que o Senhor alcance você, seu coração, sua vida. Deus abençoe sua vida. O Alexandre Silva, Deus abençoe, meu irmão. Sua casa, sua família. Tem o Flávio duas vezes aqui, é o mesmo Flávio? Ou será que é outro Flávio? É o mesmo, né? Flávio em dose dupla. Glória a Deus. E a nossa irmã Rose Pereira. Deus abençoe, irmã Rose. Estaremos orando pela senhora. Amém? Por você, né, Rose? Eu falo senhora aqui, mas a gente já esteve junto assim com a família, né? Várias vezes. Já estivemos até uma vez, né, Gisele? Na casa da irmã Rose, mano. Faz tempo, né? E que Deus abençoe a senhora, seu esposo, tá? A sua família toda, tá bom? Estaremos orando por vocês aqui, tá? Em nome de Jesus. Muito bem, agora vamos aos pedidos de oração. Foram os nomes que apareceram aqui. Aos demais que não estiveram hoje, Deus abençoe a todos. Se vocês verem essa live depois em gravação, enfim, ou pelo YouTube, né? Que Deus abençoe vocês, tá? A igreja manda um abraço, eu mando um abraço, a igreja manda um abraço para vocês. A Dani pede oração pela Ana Paula. Olha só agora, momento de oração, tá? Dani pede oração pela Ana Paula e família. Eles passam por dificuldades financeiras
por conta da pandemia. Amém. Ô Dani, depois a gente vai conversar no particular, tá bom? Nós vamos orar agora pela Ana Paula e depois vamos ver, né, se podemos também entrar nessa batalha para ajudá-la, em nome de Jesus. Mas vamos orar. Nós temos aqui pedido da Thelma, né, pede oração pela Valentina, filha da Daiane, pois ela nasceu prematura e está internada. Olha aí, ó uma crise, uma mamãe passando por um momento difícil, né? Está com a nenezinha prematura e internada, né? O nome da criança é Valentina. Coloca, você que está em casa, marca esse nominho aí, Valentina. Vamos orar por ela, amém? Vamos pedir que o Senhor dê a bênção da vida, tá? E vamos pedir que Deus acalme o coraçãozinho da Daiane, tá bom, Daiane? Em nome de Jesus. E nós pedimos oração aqui também pela Rebeca, que é a filha do Edgar e da Simone, que nasceu entre ontem e hoje. A Rebeca nasceu, chama Rebeca. Ô Edgar, Simone, nós estaremos orando pela Rebeca, tá? Que Deus venha abençoar a Rebeca também, amém? Nasceu hoje? Foi bem cedinho, né? Muito bem, parabéns aí, tá, ao casal. E parabéns aí pela filhinha, mais uma aí integrando aí o grupo de mulheres, não é verdade? Que Deus abençoe. E nós estaremos orando, que Deus dê muita saúde, ilumine, dê muita paz e saúde e toda bênção que vem do céu, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar então? Olha, agradecimento pela vida da Rebeca que nasceu, tá? Nós pedimos oração pela Valentina, aquela bebezinha prematura que está internada, vamos orar com fé. E pela família da Ana Paula, que está com um problema financeiro, como muita gente, né, irmãos? Não está fácil mesmo, né? Que Deus nos ajude a todos. Eu sempre tenho falado, nesse momento a fé em Deus, crendo numa provisão e principalmente a solidariedade. Pessoas estendendo a mão a pessoas é o que vai fazer a diferença nesse momento. Quando isso passar, tudo vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Até que o Senhor Jesus volte, tá certo? É o que nós esperamos, na verdade, que Ele volte em breve. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Muito bem. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós iniciamos um momento de intercessão. E nós queremos pedir pela Valentina, Senhor, essa bebezinha. Essa menininha prematura, Senhor. Hoje é dia das mães. E essa mãe, Senhor, está com o coração tão apertadinho. Está tão apertadinho, Senhor. Alcança esse coração, Senhor. Dá paz a esse coração, a essa mamãe. Nós falamos aqui hoje sobre mães. Mães de fé. Mães que lutaram uma boa batalha para ter vitória. Assim, Senhor, como a Ana teve vitória, alcançando a bênção do Senhor, e tendo Samuel. Assim como Joquebede venceu as batalhas, Senhor, contra Faraó, salvando a vida de Moisés. Nós pedimos também que o Senhor venha cuidar, abençoar, para que a Valentina, Senhor, tenha vitória. A Valentina, Senhor, traga alegria ao coração da Daiane, através de uma grande vitória. Ô Espírito Santo, leva a vida. Ô Espírito Santo, era a vida. Dá a vida, Senhor. O Senhor pode gerar vida, Espírito de Deus. Então nós pedimos que todo mal saia, que haja a bênção da recuperação completa, e essa criança prematura, ela resista. Resista. Nós oramos, todos nós aqui unidos, pedimos ao Senhor essa bênção, nesse dia das mães, que ela reaja bem, que ela resista. Assim como Moisés resistiu àquelas águas, ela resista. Em nome de Jesus. E a Daiane, Senhor, tenha a vitória. E a Valentina, saúde, para a tua glória. Senhor, nós agradecemos pela Rebeca, que nasceu, Senhor. Essa criança que venha para trazer alegria ao Edgar e a Simone. Abençoa essa família, abençoa essa casa. O Senhor prospere seu caminho. E que eles tenham tudo de bom, Senhor. E assim nós te agradecemos e pedimos a bênção, a saúde pela Rebeca, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ainda
por mais esse último pedido de oração, Senhor, aqui, quando a Ana Paula, Senhor, pede oração por sua família, por questões financeiras, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, uma orientação nesse momento, que o Senhor envie pessoas para abençoar, que o Senhor faça uma grande obra. Nós pedimos assim, intercedendo pela Tua infinita graça, pela Tua infinita bondade e misericórdia, sobre a vida, Senhor Deus, da família da Ana Paula. Senhor, o Senhor multiplicou pães, o Senhor fez com que se multiplicasse azeite, a farinha, o alimento, o Senhor mandou maná, o Senhor mandou codorniza. O Senhor Jesus também supriu a necessidade financeira quando, e na boca de um peixe, disse a Pedro que pegasse o peixe e ali tivesse o dinheiro para pagar os impostos. Senhor, o Senhor é um Deus bondoso e é um Deus cheio de poder, um Deus todo-poderoso. Nada pode impedir o teu agir. E nós cremos no Senhor. Quando o homem falha, só podemos contar com a provisão divina. Então que essa família tenha a provisão dos céus. E que se o Senhor quiser, use pessoas, use vidas também para abençoar essa casa. Em nome de Jesus. E eu oro também, não só por eles, mas por todas as outras pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Que o Senhor venha suprir as necessidades. Que o Senhor venha trazer a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela irmã Rose Pereira. Ela está, Senhor, com um problema de saúde muito sério, Senhor, delicado. Mas é um problema que para o Senhor não é nada. Que diante do Senhor não existe problemas. Diante do Senhor não existe coisas grandes. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Então nós apresentamos a irmã Rose Pereira, pedindo a ela saúde, pedindo a ela vitória sobre essa enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, visita com saúde a sua vida. Rose, receba a presença de Deus na sua casa. Rose, receba o sopro do Espírito Santo sobre sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Natan, seu filho, e por toda a sua casa, seu esposo, por toda a sua família. Para a tua glória apresentamos a irmã Rose Pereira. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos que estão participando conosco aqui da live. Oro também pela Ana Pereira, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a visite, que o Senhor a dê vitória também em nome de Jesus, trazendo paz no seu coração, em nome de Jesus. Pai, oramos por todos os membros do Brasil para Cristo, Portal das Laranjeiras, e oramos também por todos os irmãos e irmãs de outras igrejas, visitantes que acompanham conosco essa live. Que o Senhor venha abençoar todos, em nome de Jesus, e que cada um tenha fé, que tenha vitória em suas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Assim nós apresentamos a todos. Oramos também por nossa liderança, por nosso governo. Oramos, ó Pai, para que esse governo tenha boas decisões, não apenas em esfera federal, mas estadual também, e também, Senhor, nos municípios, que possamos ver boas ações, boas intenções, Senhor, no coração desses homens, para que a tua nação, Senhor, prospere e para que o Senhor alcance também as vidas, ó Pai, através dessa ação de governo, que pessoas tenham, Senhor Deus, pessoas pobres, menos favorecidas, sejam alcançadas com essa misericórdia, Senhor. Então toma conta dos governantes e que eles possam fazer o melhor pelo país. Nós oramos também, Senhor, pela liderança da igreja. Começo pedindo, Senhor Deus, por todos os membros de Laranjeiras. Começo pedindo, Senhor Deus, pelos nossos obreiros. Obrigado por essa equipe de obreiros que tem trabalhado com a gente. Abençoe a todos, fortaleça a todos para que eles não parem, para que eles não desistam. Oramos também, Senhor Deus, pelo pastor Marcos em Perus, pelo pastor Zara, Senhor, por toda a equipe de obreiros de Perus e por todos os membros de lá também. Oramos também, Senhor, pelo pastor Bergamin e por toda a liderança do Brasil para Cristo. E por fim oramos, Senhor Deus, por toda a liderança da igreja na terra, independentemente da placa, da denominação. Que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém? É isso, pessoal. Nós vamos chegando no final de uma live. Eu vou dar a bênção apostólica. Hoje é domingo, né? Mais uma vez, Deus abençoe as mamães. E em breve, quando tudo isso passar, a igreja estará aberta na rua Tucano, número 380.
aqui em Portal das Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, tá bom? Você sempre será bem-vindo. Nossos cultos normalmente acontecem quando voltar ao normal, né? Às terças e quintas às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde, tá bom? Hoje à tarde tem live com o pastor Marcos, no Brasil para Cristo de Perus, pelo Facebook. Você pode acompanhar às 6 da tarde também a palavra e a oração com o pastor Marcos, a Igreja Brasil para Cristo de Perus, às 6 horas, tá bom? Fica aí o nosso convite. Deus abençoe, eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos encerrar fazendo um louvor, como sempre. Amém? Recebe a bênção apostólica aí, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e para todo sempre. Nós vamos dizer amém. Bom domingo a todos. Terça que vem estaremos aqui às 8 da noite de novo, na live. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar.